Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente vai ver como organizar sua área de trabalho dentro do Nime e deixá-la mais didática através do MetaNode. E como que a gente faz isso? Aqui a gente tem um exemplo de um fluxo, ele não está tão complexo, mas a gente pode ver que tem bastantes nodes aqui dispersos dentro da nossa área de trabalho, o que acaba não sendo legal para o entendimento de repente de uma segunda pessoa que vai analisar esse fluxo. Então, quando a gente aplica um metanode, a gente consegue transformar, por exemplo, esse fluxo em um fluxo mais didático, mais limpo. Então, como que a gente faz isso? O primeiro passo é, então, tentarmos identificar nodes dentro do nosso workflow, da nossa área de trabalho, que realizam tarefas similares, ou se não, semelhantes dentro de uma mesma categoria. Como assim? Por exemplo, aqui temos um fluxo, que nos dá uma entrada de dados, que é realizada essa leitura. Depois, os próximos nós são todos de processamento de dados. E por último, a gente tem um componente, que vai gerar visualização em dashboard para a gente. Então, todos esses nodes de processamento de dados poderíamos agrupar em um metanode para que a gente chegue naquele objetivo de deixar o fluxo mais limpo. Então, eu vou selecioná-los e com o botão direito eu clico sobre qualquer um dos nossos selecionados e seleciono Create Metanode. Então a gente está criando um metanode. E aqui, detalhe, sempre que a gente criar, todos os nós serão resetados. A gente tem a opção de inserir um nome, então vou colocar processamento de dados, dou OK, e automaticamente ele já cria o nosso metanode. Aqui, então, quando a gente dá um duplo clique, ele abre, ou seja, ele entra no detalhe nesse metanode, mostrando os nós que estão lá dentro. E são aqueles que a gente acabou de fazer o agrupamento. Então aqui eu posso abrir a configuração de cada um dos nós, eu posso adicionar mais nós, eu posso mudar todas as configurações, apagar, mudar layout. Então aqui eu estou livre para editar da mesma forma que eu editaria fora desse metanode. Então, voltando para a nossa aba principal, a gente ainda consegue clicar com o botão direito sobre o metanode e avaliar essas quatro opções que nós temos. A primeira, o Open, ela é semelhante àquela que fizemos anteriormente, dar o duplo clique sobre o metanode para que abra uma nova aba com os detalhes dos nós internos a ele. O Expand, quando a gente clica, ele volta à condição inicial, antes do agrupamento. Então, vou dar um Ctrl Z. E aqui, a terceira opção é Reconfigure. Então, a gente vai reconfigurar. Então, nessa reconfiguração, a gente consegue mudar a estrutura do nosso metanode, adicionando, por exemplo, portas de entrada e portas de saída. Aqui eu consigo colocar o tipo de porta de saída, por exemplo, de dados. Vou dar um OK e Finish. Então aqui a gente tem duas saídas que eu posso conectar a um outro nó. E por último, a gente tem a opção de converter para um componente. Então o componente ele é bem semelhante ao metanode, com exceção de que ele tem algumas outras características. Por exemplo, ele consegue ser compartilhado com outros usuários do Nime, a gente consegue trabalhar com variáveis diretamente sobre ele, sem a necessidade de entrar nó a nó para configurar essas variáveis, e mais alguns outros detalhes que a gente vai ver mais a fundo num vídeo específico do componente.